Queridos, hoje quero falar a vocês, na última comissão que nós tivemos aqui com os líderes da igreja, eu falei sobre evangelismo e o porquê do evangelismo na igreja. Então, com essa meditação que fiz, eu me senti inspirado também em trazer a mesma discussão que nós tivemos lá em cima, em formato de sermão para nós hoje. Bem, primeira coisa que quero falar a vocês é sobre o Taj Mahal, a importância do evangelismo para o dia de hoje. Vocês conhecem esse, já viram isso daí? Bem, o Taj Mahal é, na realidade, uma tumba da esposa de um imperador. A gente olha bonito, né? Parece um hotel, um castelo, alguma coisa desse tipo, né? Eu lembro que o Aladdin, né? Aquele filme do Aladdin, não esse que saiu agora, mas o primeiro, se inspirou no Taj Mahal para poder fazer lá. Olha só como é bonito, todo feito de mármore, todo bonito, branco. E é um ambiente gostoso de se ver. Mas, queridos, o Taj Mahal nada mais é do que um mausoléu. Ou seja, a tumba que a esposa do imperador, a tumba da esposa do imperador. A construção do Taj Mahal, que vocês acabaram de ver, é um dos mais belos edifícios no mundo já encontrado. Esse prédio está relacionado com a morte da esposa favorita do imperador Shahzam, na Índia. Esse camarada ficou devastado pela perda da sua amada esposa. Está funcionando? Ficou devastado devido à perda da sua amada esposa. E então, em homenagem à sua esposa, ele construiu esse edifício, esse prédio aí, esse castelo aí. Bem, um edifício muito bem elaborado, como vocês podem ver, de mármore, começou a ser erigido como uma espécie de honra à sua esposa. Na medida em que as semanas se tornavam meses, irmãos, a paixão do imperador pelo projeto superou a dor que ele tinha por perder sua esposa. Ele ficou tão empolgado em homenagear sua esposa, em construir esse prédio aí, em construir esse mausoléu, porque na época, na hora da comissão, não lembrava da palavra mausoléu. Mas não sei se você já foi no cemitério aqui no Brasil, e você vai na parte rica do cemitério, né? As pessoas compram um pedaço, é o pedaço de terra mais caro que tem, né? É aquele. As pessoas compram e você vê ali construído de mármore, você vê, os pobrezinhos você vê só a lápide ali no chão grudado, né? Mas você vai numa parte nobre do cemitério e você percebe que tem um monte de construções. Agora imagine só essa construção aí. Bem, irmãos, ele ficou tão empolgado e começou a construir, começou a se animar, porque antes ele estava com o coração pesado, porque a sua esposa favorita tinha morrido e ele queria homenagear a sua esposa. Mas aí então ele começou a pensar, não, vamos construir um mega mausoléu aqui, um mega prédio em homenagem e em honra à minha esposa. Sabe, queridos, um dia, durante a construção, alguém escavou uma urna de madeira, julgando ser apenas um entulho a mais na construção, queridos. E sabe, nesse processo, a caixa foi jogada fora. E dentro daquela caixa, que os pedreiros pensavam que era mais um entulho que tinha na obra, sabe o que tinha dentro? Os ossos da mulher do imperador. Jogaram fora. Imagina só, irmãos, construir tudo isso daí em honra, em homenagem ao túmulo da sua esposa. E os pedreiros, ao estarem construindo, cavaram um pouco mais e encontraram uma caixa velha lá no chão, um monte de entulho. Na obra, você sabe como é que é, obra grande, né? Tem muito entulho. E os caras jogaram fora, no caminhão, os ossos da amada esposa do imperador Shahzam. Shahzam não sabia que os seus empregados tinham se livrado da urna da esposa, escondida debaixo do templo. A pessoa que emprestava honra ao templo foi esquecida. Isso, irmãos, é trágico.
É trágico porque, imagina só a situação, você gastar dinheiro, você gastar anos de sua vida, você fazer diversas atitudes para que esse templo fosse erigido, e irmãos queridos, a pessoa principal, a homenageada daquele templo, foi jogada fora. Sabe, queridos, a mesma coisa pode acontecer com a gente. Como é que é isso, pastor? Sem o devido foco na teologia ou a fundamentação na palavra de Deus, nós corremos o risco, queridos irmãos, de esquecer a razão de ser da igreja e o significado do evangelismo, enquanto nós erigimos estruturas de uma denominação. Nós corremos sérios riscos em nossa vida de perdermos de vista de que nós como igreja, não somente a igreja adventista, não somente a igreja dos IPs, nem somente o templo, mas a Bíblia diz que aonde o justo coloca a planta do seu pé, lá é terra santa. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, lá eu estarei. A Bíblia declara que o seu corpo é a igreja, o seu corpo é o templo para que o Espírito de Deus habite, para o Espírito Santo habitar. Então, se você perde de vista que você só existe para proclamar a glória de Deus, é como se fosse um verdadeiro Taj Mahal. Bonito por fora, de terno e gravata, vem na igreja, cria os filhos, ajuda com dízimo e oferta, faz um monte de coisa na igreja, mas o principal não é cantar aqui na igreja. O principal não é sentar em nossos bancos. O principal não é você ser ofertante e dizimista. O principal é você ser evangelista. Esse é o principal. Porque a igreja só existe para um objetivo: pregar, proclamar a glória de quem? De Deus. Isso é evangelismo. Proclamar que a graça que alcançou a você poderá também alcançar outra pessoa. Se você perdeu de vista, querido irmão, que você só existe para pregar o evangelho, então você é um verdadeiro Taj Mahal. Um prédio bonito, branco, mas que perdeu o sentido. Às vezes nossa igreja também começa a perder o sentido. Nós temos energia para cantar, nós temos energia para chamar cantores, mas nós não temos a mesma vitalidade para proclamar e dar estudos bíblicos. Nós, às vezes, temos energia para poder fazer diversas atitudes, diversas proclamações aqui na igreja, mas não temos a mesma energia para levar o evangelho, o estudo bíblico ao vizinho. Como é que está seu vizinho? Qual foi a última vez que você ofereceu o estudo da palavra para ele? Qual foi a última vez que você jejuou por seu vizinho? Qual foi a última vez que você orou pela rua? Qual foi a última vez que você foi na casa de algum vizinho que estava sofrendo, moribundo, para ajudá-lo? Isso é proclamar o evangelho. E você precisa ser intencional nesse processo. Não é só ir lá, ai meu vizinho, dia de aniversário do vizinho, vou bater palma para ele e tal, aniversário. Não é só isso, não é só ser amigo do vizinho. É ser intencional de querer levar o vizinho para o céu. Se você tivesse um amigo, imaginemos, do mundão aí. O cara está aí no Rock in Rio, show de rock grande. O seu melhor amigo vai para esse show. Você acha que esse seu melhor amigo não insistiria para que você fosse também com ele? Talvez você dissesse, não, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro. Cara, eu pago para você, você é meu melhor amigo, poxa. Não, eu não tenho o abadá, eu não tenho a roupa lá para ir para o negócio, para o carnaval lá. Rapaz, eu compro lá o ingresso para você ir junto. A pessoa insistiria porque ele quer estar no melhor lugar com quem? Com a melhor pessoa, com o seu melhor amigo. Mas às vezes nós não insistimos no evangelho. Nós achamos que é um incômodo para a pessoa se nós falarmos novamente do evangelho para ela. Ai, pastor, não cabe falar do evangelho aqui no ambiente de trabalho. Pastor, esse não é um ambiente, é mais um ambiente para dentro da igreja, pastor. Um monte de gente pensa assim. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas para você rever sua história.
Sabe, queridos, nesse processo, o livro de João, capítulo 3, verso 16, fala para a gente muita coisa. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, verso 16. Se você esquecer de toda a Bíblia, e se toda a Bíblia fosse apagada, se todas as Bíblias do mundo pegassem fogo e fosse apagada, e se só restasse João capítulo 3, verso 16, então nós teríamos a síntese da salvação e do Evangelho na nossa mão. Ainda assim, mesmo sem a Bíblia escrita e só tendo esse verso, você poderia ser salvo em Cristo Jesus. O texto bíblico diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, está em cima. Sabe, queridos, Deus deu o seu único Filho, para que todo mundo que acreditasse nele pudesse obter a vida eterna. O nosso Pai Celestial tem um objetivo. O objetivo dele é encontrar o perdido e levá-lo à salvação. Ele é um evangelista. O objetivo do Pai Celestial é pegar o perdido, levá-lo à salvação. Porque todo mundo que crê, que nele crê, receberá como prêmio o quê? A salvação, a vida eterna. Esse é o objetivo do Evangelho. Sabe, querido, bem, quem descobrisse a cura do câncer, por exemplo, seria um homem extremamente louvado em nossa terra, é ou não é? Imaginemos alguém, um médico, que descobriu a cura do câncer. Todo mundo na terra iria louvar o nome desse médico, iria agradecer a esse médico, iria ficar muito feliz, porque o câncer, irmãos, já levou muita gente à morte, gente jovem, gente velha, gente rica, pobre. Você sabe disso, você já deve ter encontrado gente com câncer. Sabe, queridos, ele seria o maior benfeitor da humanidade. Ele acrescentaria anos de utilidade e de felicidade à vida de milhares e milhões de pessoas na terra. Sabe, queridos, mas o Evangelho faz mais do que curar o câncer. O Evangelho faz mais do que isso. Porque o cara que foi curado de câncer, um dia vai morrer. O Evangelho dá a você a vida eterna. Sabe, querido, nesse processo, Paulo declara, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5, diz assim: conjuro-te, 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 ao 5, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Olha só, tem que pregar o que, irmãos? A palavra. Ah, é para pregar historinha? Não. É para fazer um monte de ilustração? Não. É para ter um monte de música? Não. É para pregar o quê? A palavra. E o texto ainda diz mais: se tiver oportunidade para pregar a palavra, pregue. Se não, pregue. Se houver oportunidade para pregar o Evangelho, fale de Jesus, pregue o Evangelho. Mas se não houver oportunidade para pregar o Evangelho, fale de Jesus, pregue o Evangelho, busque uma oportunidade. Use sua cabeça. Sua cabeça não é só para colocar chapéu. Sabe, queridos? Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, com toda a paciência. Vai pregar o Evangelho? Tenha paciência, porque tem algumas pessoas que vão ouvir o Evangelho e são cabeça dura. O texto continua dizendo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo em que as pessoas não vão suportar quando a palavra falar algumas coisas para elas. As pessoas não vão querer nem saber de Bíblia.
Falar de Jesus, falar da palavra, vixe, parece um negócio de outro mundo. Parece que você é um louco. Haverá, pois, tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Todos os anos eu vou aos Estados Unidos num treinamento sobre crescimento de igreja. Nós vamos numa igreja de um pastor batista. A igreja do pastor tem 10 mil membros. Imagina, irmãos, é uma cidade. Só a igreja do camarada. A igreja comporta 20 mil, mas a membresia são 10 mil que tem. Então ele pode abrir ainda mais espaços para duplicar o tamanho da igreja. É um outro nível de mundo. E esse pastor, Bill Hybels, autor de vários livros sobre liderança, sobre crescimento de igreja, Bill Hybels fez uma declaração na frente de sua igreja para os seus 10 mil membros, que foi uma declaração impactante para toda a comunidade evangélica no mundo. Ele fez a seguinte declaração: eu errei. Eu errei em construir essa igreja. Imagina você falar isso para os irmãos. Cara, tem que ser muito doido ou muito de Deus para falar isso daí. Imagina só você falar para os irmãos: eu errei em construir essa igreja. E ele começa a descrever, eu vou só parafraseá-lo para não tomar muito tempo, ele começa a descrever o erro que ele fez. Nós, antigamente, o centro do culto era a palavra. Você vai para algumas igrejas católicas, irmãos, você vê o quê? O púlpito lá em cima. Você já viu algumas igrejas católicas que o púlpito está lá no centro? Depois o púlpito ficou bem grandão, aquele púlpito de madeira, feio. Vocês lembram aquele púlpito grandão? Por quê? Porque o centro era a palavra. Aí então, com o decorrer do tempo, as igrejas foram ficando mais moderninhas e tudo. O centro começou a ser mudado. O púlpito começou a ser mais fino. O púlpito começou a ser transparente. O púlpito, às vezes, ficava num canto. E quem ficava no centro? A banda. Você já viu? Pode ver. Está lá os instrumentos no centro. E depois as igrejas foram ficando mais moderninhas e tudo mais. Sabe o que fizeram com o púlpito? Tiraram. Pode ver em algumas igrejas mais modernas aí. Já não tem mais púlpito. Tiraram o púlpito. E aí agora só tem o que em cima do palanque lá, do púlpito? O que? A banda. Substituíram. Antes que o centro era a palavra, por qualquer outra coisa. E aí o pastor Bill Hybels começa a descrever isso. Pode crer. Escute o que eu estou lhe dizendo. Começam a fazer estudos bíblicos sobre família, estudos bíblicos sobre finanças, estudos bíblicos para casais, séries sobre família, séries sobre educação de filhos, mas não estão mais falando sobre a volta de Jesus. Não está sendo mais pregado em nossos púlpitos sobre as profecias. Você conta no dedo, às vezes, o irmão que entende das 2.300 tardes e manhãs. Você conta no dedo o dia que o irmão consegue traduzir isso para a gente. E quando o irmão vem para pregar, não tem ninguém para ouvir. Estamos perdendo o principal, que era o quê? O evangelismo. Um verdadeiro Taj Mahal. Construções bonitas de nossas igrejas. Irmãos que nasceram no evangelho, são velhos de igreja, já não sei o quê, que não dão um estudo bíblico. Sabe, queridos, a profetisa, e com isso eu vou concluir, porque eu vou fazer batismo agora na igreja do Itaim Paulista, e por isso eu vou me despedir mais cedo de vocês. A profetisa diz o seguinte: o Senhor determinou
que a proclamação desta mensagem fosse a maior e mais importante obra no mundo para o presente. A profetisa continua dizendo: a obra evangelística deve abrir as escrituras aos outros, advertindo homens e mulheres daquilo que está para vir ao mundo. Deve ocupar mais e mais o tempo dos servos de Deus. Se tem uma coisa que deve ocupar mais tempo dos servos de Deus, é o que ela está dizendo? Abrir a Bíblia para o povo. O que deve ocupar mais tempo dos servos de Deus não é a música, não são os projetos, não são ali ajudar os pobres, não são os desbravadores, não são os aventureiros. O que deve ocupar mais a mente da gente é o quê? Abrir a Bíblia. A profetisa diz. E ela continua: a obra acima de todas as obras. E isso aqui na comissão foi um pega. Existe uma obra, um departamento que é maior que o outro? Vai ser outro pega aqui também. Quando eu falei isso aqui, os irmãos quase que... Um monte de irmão diz: não, pastor, todo mundo é igual. É um socialismo brando, todo mundo é igual. Existe alguém que é diferente dos outros. Ela diz quem? Há uma obra acima de todas as obras. Eita! A ocupação que sobrevela a todas e deve atrair todas as energias da alma e pô-las em atividade. Qual é essa daí que tem que atrair todas as energias da alma, todas as energias da igreja, todo o foco dos irmãos, todo o foco da sua família? Qual é a obra que precisa mexer com isso? Ela diz: é a obra de salvar pessoas por quem Cristo morreu. Paulo diz qual é. Paulo diz assim, é a obra de um evangelista. Ele usa a expressão. Ela continua dizendo: tornar isto a mais importante, a principal obra de vossa existência. Torne o evangelismo a principal obra, a principal energia da sua existência. Nesse processo, queridos irmãos, ela continua dizendo: não se deve permitir que coisa alguma impeça essa obra. Olha, a gente não tem dinheiro para flor, a gente não tem dinheiro para, ajudar os irmãos, não temos dinheiro, mas para o evangelismo a gente tem. Vocês entenderam? A gente não tem dinheiro para nada aqui. A igreja está quebrada, mas vocês sabem, né? A finança da igreja a gente está em construção e tudo. Mas para o evangelismo a gente tem. A gente para tudo para o principal, porque o principal, a igreja dos IPs, a igreja adventista, foi construída para uma coisa: pregar o evangelho. Ainda dentro de nossas doutrinas, ainda vem mais específico. Que pregação é essa? As 3 mensagens angélicas. O tempo do fim está vindo. Sua batata está assando, meu irmão. Sua batata está assando. O tempo vai chegar. Sabe, queridos, nesse processo, não se deve permitir que coisa alguma impeça essa obra. É a obra todo importante para este mundo. Deve ser de tão vasto alcance como a eternidade. E o autor continua dizendo: há muitas igrejas que perderam o senso de missão. Num extremo oposto à declaração de John Wesley. John Wesley fez a seguinte declaração, queridos irmãos: o mundo é minha paróquia. Os irmãos da igreja e oficiais da igreja fizeram a seguinte declaração depois que o pastor Wesley fez essa. Eles disseram o seguinte: a nossa paróquia é o nosso mundo. Eu não sou pastor só de vocês. Eu sou pastor do bairro todo. Eu não sou pastor somente da igreja dos IPs. Eu sou pastor do vizinho. Eu sou pastor do outro vizinho. Eu sou pastor dos caras da rua de trás. Eles nem sabem que eu sou pastor deles, mas eu sou pastor deles. Porque o meu trabalho é pregar o evangelho para eles também, para que eles se salvem. O meu trabalho é pregar o evangelho para que vocês também se salvem. Porque eu sou pastor do bairro inteiro dos IPs. Sabe, queridos, os especialistas em crescimento de igreja dizem o seguinte: eles começaram a observar
que os prédios da igreja podem ser um dos maiores obstáculos para a pregação do evangelho. Como é que é isso, pastor? A construção, o prédio da igreja pode se tornar um dos maiores obstáculos para nós pregarmos o evangelho para essas pessoas. Como é que é isso? Sabe o que acontece, irmãos? Não é o fato de nós termos aqui o edifício da igreja, porque a gente quer terminar esse edifício para a honra e glória de Deus. Mas o grande problema é que nós estamos falhando em sairmos aqui de dentro. Tudo a gente quer que seja feito dentro da igreja. Tudo a gente quer que os cantores façam isso aqui, os irmãos não querem sair aqui dentro da igreja. Todo mundo quer ficar aqui dentro. Quer que tudo seja feito aqui dentro. O coral da igreja às vezes vem, não sei se você vai ver se eu estou falando besteira. Às vezes o irmão convida um coral de fora. Conjunto de fora vem aqui cantar aqui na igreja. Tá, pá. Irmãos, eu já vi, não sei se eu estou falando besteira, vocês vão me dizer. O coral, quando se levanta, não tem ninguém para ouvir. Porque só a igreja que veio para cá, o coral que veio para cá, é quase todo mundo que está aqui sentado. Já aconteceu isso? Você já viu isso? O cara, vem o coral, se levanta, todo mundo aqui na frente para cantar, não tem mais ninguém para ouvir. Os caras às vezes fazem um JA, né? Não, vamos cantar de manhã, fazer a pregação e depois termina com JA. Só tem eles no JA fazendo para eles mesmos. Eu já vi isso acontecer, irmãos. Por quê? Porque o problema é que a gente não quer sair de dentro da igreja. E a igreja está se tornando um obstáculo para a pregação do evangelho. Era melhor que Deus derrubasse isso aqui para a gente poder pregar o evangelho. Quanto de dinheiro a gente já gastou aqui dentro? Soma. Quanto custa mais ou menos esse prédio aqui? Mais ou menos. Quanto já gastou aqui? Por alto, assim, já chuta de cabeça. Só o terreno. Ah, naquela época lá. 350 mil reais. 350 mil reais, irmãos, dividido por 3.800 dava para pagar. 350 dividido por 35 dava para pagar 10 obreiros a um salário de 3.500 reais por um ano. Imaginemos, irmãos, se eu tenho 10 obreiros profissionais, pagos a um salário de 3.500 reais, por um ano, quantas pessoas teriam dentro dessa igreja? Não ia caber. Mas, irmãos, um obreiro profissional, um cara que se dedica 100% para a obra, por um ano, ele consegue levar 100 pessoas. Imagine 10 irmãos, são 1.000, é mais do que o meu distrito. Vocês começam a compreender que nós estamos pisando em terreno meio mole, estamos indo por um caminho que não é o principal. Vocês começam a entender que não é o que Deus quer, irmãos. Deus quer que a proclamação seja larga e que cresça e que frutifique. Se você é um adventista e não se considera um evangelista e não sabe disso, você pode estar virando um famoso Taj Mahal. Jogaram fora o osso da mulher. O principal é o evangelismo e ninguém está falando sobre isso. O principal é o evangelismo e você não fala de Jesus para o vizinho. O principal não é o sábado, irmãos. O principal não é comer carne de porco, não é tomar café. Isso não é o principal, irmãos. O principal é o evangelismo, é falar de Jesus Cristo para outra pessoa e fazer dela um discípulo. Assim como você o é. E que sua vida seja uma espécie de pregação para o irmão. E às vezes até mesmo sem você abrir a boca. Porque você sabe, né? Você pode pregar sem nem mesmo abrir a boca. Só a sua vida, a vida da sua família pode ser uma inspiração para outras pessoas. Com isso eu concluo, porque eu tenho que sair, senão não consigo. O problema não é que nós temos os prédios, o problema é que nós não saímos aqui de dentro. Se a Igreja Adventista do Sétimo Dia deseja causar impacto por Cristo no mundo, necessita se tornar uma igreja que invada a comunidade por Cristo. Quer tornar a Igreja Adventista melhor? Invada essa comunidade, porque ela é nossa. Ela não pertence ao diabo. Nós vamos nos meter em todos os buracos.
porque é lá que temos que pregar, em todos os lugares. E por fim, irmãos, a igreja que não está evangelizando é uma igreja que está morrendo. A igreja que não evangeliza é uma igreja que está morrendo. Um professor de teologia veterano, um evangelista da igreja adventista veterano, tem uma opinião bem formada acerca disso. E ele fez a seguinte declaração, e com ela termino o meu sermão. Ela, ou seja, o evangelismo, a igreja é como se fosse um farol. Se a igreja está sem luz, ou uma caldeira sem vapor, a igreja não é ganhadora de almas, é uma igreja agonizante. Uma igreja que não ganha almas é uma igreja que está agonizando. Napoleão declarou o seguinte: qualquer exército que permaneça entrincheirado, certamente é derrotado. A igreja precisa ser agressiva, ou ela vai cessar de existir. É a única maneira de uma igreja ser agressiva, querido irmão, é se ela for evangelista. Fazer discípulos deverá ser a necessidade do nosso negócio. Nosso principal movimento aqui da igreja tem que ser o evangelismo, até os confins da terra, até o fim do mundo. Sabe, queridos, Napoleão, um grande estrategista, declarou isso e ele acertou. Qualquer exército, sabe o que é trincheira? Trincheiras são aqueles buracos que os exércitos fazem para ficar ali. Vamos ficar aqui, escondido aqui com a nossa arma. Quando vier o inimigo, a gente vai lá, atira nele. Atira no inimigo. Irmãos, qualquer exército que fica sempre dentro da igreja, cedo ou tarde vai perder a guerra. Porque o exército que ganha é o exército que sai do buraco e sai correndo. Meu irmão, vamos embora, vamos atirando para todo lado aqui e os caras se escondam lá. Vamos ganhar. O exército que ganha é o exército que sai de dentro da trincheira. Saia de dentro da sua trincheira. Eu chamo você hoje, faço um apelo hoje a você, para que você se rebele contra o pecado, para que você não faça paz com o inimigo, para que você faça guerra contra o inimigo, não contra pessoas, mas contra o pecado que destrói as pessoas. Não fique fazendo paz com o inimigo, porque muito irmão fica fazendo paz com o inimigo, sabe que é errado, sabe que o pecado faz mal para a gente, para Deus, e continua lá fazendo paz com o inimigo, para não termos guerra, para não termos problema. Eu convido você e faço um apelo hoje a você. Saia aqui da igreja para fazer guerra. Guerra contra o inimigo. Guerra contra o pecado. Para que ele não vença você. Porque em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Amém. Que Deus ajude você. Que a graça de Cristo esteja sobre você. E que você saia daqui da igreja inspirado a ser de fato um evangelista, como Paulo assim o diz. E que você busque uma pessoa esta semana para começar a orar e falar de Jesus para ela. Que a graça de Cristo esteja sobre você.